Então, pessoal, uma coisa que muitas vezes os alunos, né, têm dificuldade na hora de escrever, que costuma assim se embaraçar, é na hora de falar no pretérito e no futuro, geralmente quando se refere à terceira pessoa do plural, né? Vamos só recordar quem são as pessoas? As pessoas são eu, tu, ele, nós, vós e eles, certo? Então, essas pessoas são do caso reto, né? Então, se eu falar no pretérito, vamos pegar o primeiro verbo que nós colocamos aqui, o verbo cantar. Sem dúvida que nós vamos dizer eu cantei, a menos que seja uma criancinha muito inocente que ainda não, né? Agora, no presente eu digo eu canto, sem dúvida. Agora, no pretérito, eu cantava ou eu cantei? No futuro, eu cantarei, vamos supor, né? Agora, eu tô querendo dizer aqui que nesse pretérito, quando nós formos falar na terceira pessoa do singular, eles cantaram, vamos supor, eles cantaram. E no futuro, eles cantarão, não é? Então, o que acontece é que muitas pessoas têm dificuldade com a palavra no verbo quando elas terminam com M ou quando elas terminarão com ão. Eu já peguei produções de texto que o aluno quer falar, eles cantaram, eles brincaram, eles amaram e escrevem assim, cantarão. Então, sempre lembrando que quando for no pretérito, vai terminar com AM, no geral. E quando for no futuro, vai terminar com AOTIL. Então, a diferença, cantaram, olha só, cantaram, já cantaram, ficaram para trás. Agora, cantarão é uma coisa que automaticamente você vai até falar com um pouco mais de intensidade, né? Com um pouco mais de força. Vocês observem que isso aqui não é um acento agudo e não é um acento circunflexo, ele é um gráfico, né? Um sinal gráfico, o tio. Então, pelo fato de ter o tio, automaticamente a gente já fala com um pouco mais de intensidade. Então, eles cantaram, pretérito, eles cantarão, né? Futuro, certo? E isso aqui será para todos. Mas não existe só esse pretérito. Não, não existe só esse futuro. Calma aí, né? Nós estamos referindo a esse aqui porque esse aqui, os alunos têm a dificuldade de assimilar a diferença. Vamos colocar aqui em negrito, né? Então, normalmente, inclusive no verbo, no modo do indicativo, eu sempre falo para os meus alunos, geralmente geralmente na conjugação, a terceira pessoa do singular, geralmente ele vai terminar com M. E apenas o futuro do pretérito, o futuro do presente terminará com ão. Então, na cabeça, ão, tio, futuro, tá? Então, como que vai ser aqui? Já está separado aqui, já para ir ajudando, para vocês começarem a entender com maior facilidade, eu separei aqui verbos no infinitivo. O que são verbos no infinitivo? É quando ele termina com aquilo que seria a conjugação, que seria a primeira, a segunda ou a terceira conjugação. Então, eu poderia ter colocado canto, mas para ajudar, eu já coloquei verbo no infinitivo. Vamos colocar verbos, né? Que aí os alunos... Verbos no infinitivo de primeira conjugação. Aí eu já coloquei primeira conjugação já para chamar a atenção, né? Cantar, andar, amar, sonhar, falar, jogar, trabalhar, estudar, amarrar, casar, adotar, manejar. Todos esses verbos são de primeira conjugação? Sim, todos esses verbos são de primeira conjugação. Como que eu sei? Porque todos terminam com ar. Aqui eu já coloquei os verbos no infinitivo de segunda conjugação, tá? O que são verbos de segunda conjugação? Os verbos terminados com er, certo? Então, conhecer, aparecer, esconder, morrer, nascer, adoecer, apodrecer, merecer. E aqui, os verbos de terceira conjugação. Quais são os verbos de terceira conjugação? São os terminados com ir. Então, mentir,
dormir, sorrir, falir, sair, comprimir, tá? Então, nós temos aqui pretérito e futuro. Pretérito é passado, não é? Deixa eu já fazer aqui assim, colocar tudo. Então, mas só que nós vamos seguir o modelo, nós vamos seguir o exemplo. Então, nós vamos colocar aqui pretérito, verbo cantar, se fosse a terceira pessoa do plural, seria eles. Então, eles cantaram. Eles cantaram. No futuro, eles cantarão com tio. Olha só. Tá certo? Então, vocês vão fazer dessa forma, tá? Vai seguir. Andar, andaram, andarão. Amar, amaram, amarão. Sonhar, sonharam, sonharão. Vamos seguir a mesma coisa aqui no verbo segunda conjugação. Embora não esteja falando, mas vocês não vão se preocupar, porque a ideia é justamente essa, porque essa aqui é a dificuldade dos alunos, quando é na terceira pessoa do plural, que é eles ou elas, o futuro e o pretérito, que confundem o final AM com a ou tio. Então, conhecer, conheceram, conheceram. Futuro, conhecerão, certo? Então, pretérito termina com AM, futuro, a ou tio. Mentir, no pretérito, mentiram. No futuro, mentirão. Tá certo? Então, fácil demais, não é? Vamos seguir o exemplo, porque dessa forma vocês não cometerão mais esse erro, tá bom? Eu acredito que tenha ficado claro, que ninguém tenha dúvida, né? Só recordando, verbos no infinitivo são os verbos que já têm as terminações das conjugações, que são ar, ir. Primeira conjugação, os verbos terminados em ar, andar, falar, sonhar, jogar. Verbos segunda conjugação são os terminados em er, conhecer, aparecer, esconder, morder. Terminados em ir são os verbos que pertencem à terceira conjugação, mentir, dormir, sorrir. E no pretérito, se eles cantaram, então no futuro eles cantarão. Se no pretérito eles andaram, então no futuro eles andarão. Tá certo? Acredito que ficou bem claro, né? Até mais, então.